Então vamos começar com outra parte da partilha, parte da nossa conversa, das vossas questões, e tínhamos aqui algumas questões já, e eu convidava a quem quiser a começar, não há ordem, estejam à vontade, quem quiser fazê-lo pode fazê-lo em inglês, quem quiser fazer em português pode fazer em português e depois nós traduzimos. Força! The questions will begin now with the participant that will begin with the first question. There is no order, so please, the word is yours. A palavra é vossa. Tomem a palavra quando quiserem, basta desligarem o microfone. Oh, professora, posso começar então? Força, Karina. Boa noite. Eu já tinha colocado no nosso grupo do Facebook, gostaria de saber qual é a opinião que o Sr. Setúbal tem sobre a educação de adultos em Portugal e que conselhos nos pode dar também, enquanto educadores, a esse nível, onde é que ele acha que nós podemos evoluir mais, estamos no caminho certo, na direção certa, ou se precisamos de trabalhar mais algumas ferramentas, mais alguns modelos. Muito obrigada, Karina. Karina was asking Sturla, what is your perspective about adult education in Portugal? What do you think about adult education in Portugal? And she has another question that I can ask you now, or if you prefer later, but I will share it. Now it is, what kind of messages can you share with us, adult educators or future adult educators, to improve our actions? What kind of knowledge can you share with us that we can build together? So you can choose to begin with, to answer one or the two, whenever you want. Thank you. Thank you. Difficult questions. The sound is on, yes? We are hearing you perfectly. Yeah, thank you. Fine. Thank you. I should know much more about adult education in Portugal than I do, of course, but I've been in contact with some of you before, and through the European Association for the Education of Adults, where you, Dina, are still in the board. Yes, I've been gaining knowledge about most of the European countries, also Portugal. I remember some years ago, I was quite impressed that Portugal have established so many centers for recognition of prior learning. I wonder if this is still the case, that you still have these centers for recognition of prior learning, which is learning happening also outside the formal school system. That was quite impressive, and we in Norway learned a lot about the models you established, I think it's about 10 to 5 years ago. Yes, we have that kind of centers, and we have adult professionals, adult education professionals working on that with great methodologies and great effort. So in that area, I believe we are doing good work, and we are, as you said, consider it by other countries as a good practice in Portugal. O Sturla está-nos a dizer que não conhece tanto a educação de adultos em Portugal como gostaria, apesar de ele ter participado na Associação Europeia de Educação de Adultos na direção, e nessa participação teve a oportunidade de conhecer melhor o panorama da educação de adultos em vários países europeus, também em Portugal, e reconheceu há alguns anos atrás o trabalho e o número que o impressionou de centros de reconhecimento e validação de competências.
E, portanto, os RVCCs, os famosos RVCCs. Na altura nós tínhamos, como é do vosso conhecimento ou de alguns, temos cá pessoas que podem não conhecer o programa porque vêm de outros países, podem não ter esse conhecimento prévio, portanto tínhamos o programa Novas Oportunidades e agora temos o programa Qualifica. No programa Novas Oportunidades tínhamos os centros Novas Oportunidades, onde era feito um trabalho de reconhecimento e validação de competências e que permitia aos adultos reconhecer e validar as competências que adquiriam fora da escola, portanto, noutros contextos, como o contexto de trabalho, etc. Depois, o programa Novas Oportunidades foi interrompido com a mudança do governo e regressou, depois já pela mão do governo de esquerda, o programa Qualifica, noutros moldes, não é o mesmo programa, na verdade não regressou, perdeu-se muito do trabalho que foi feito naquela altura, começou-se o programa Qualifica, que é o que hoje está a funcionar com centros espalhados por todo o país, maioritariamente em contextos de escola, mas também em associações empresariais, autarquias, etc. Surla, I was explaining that we have a program called New Opportunities, and that program was able to engage many adults in learning processes and validation of prior learning activities, but then the government shift, and we have that program was shut down. After when the left government began again, they began a new program called Qualifica program, more focused on qualification. But we can discuss this more. We had lots of issues to discuss concerning this this new program Qualifica, because it is really insufficient. The perspective is only focused on adult education for profession, for the labor market, not really in a more wide and integrative perspective. Lucilia was raising her hand, so she wants to talk, but I don't know, Sterling, if you want to. No, I can wait a little bit. Yes. Lucilia, força. Então, muito obrigada, boa tarde a todas. Eu tenho um freguinho especial por este mestrado de Educação de Adultos e Desenvolvimento Local. Posso dizer que fui eu que tive a ideia e que avancei para o criar e dei o primeiro passo, por isso fico muito contente dele continuar e de ver as pessoas tão interessadas nesse sentido. E durante esse tempo, nos últimos tempos que estivemos lá, nós tivemos a oportunidade de ir na escola, de ter um grupo de investigação que estudou os centros, a atividade da RVCC. E chegámos à conclusão que era uma das melhores metodologias de educação de adultos. Portanto, o objetivo não era só a certificação, mas o processo que levava à certificação era uma metodologia de educação de adultos extremamente rica. Primeiro, porque nós partíamos... Lucilia, deixa-me só interromper para traduzir, porque senão depois eu esqueço-me, está bem? Sim, okay. Perdoa-me. Surla, Lucilia was saying that as she worked in researching the process of validation of prior learning that time, and the results were very clear. It was a very rich process for
the adults engage in that process. Continuo. Yes, A primeira razão era porque nesse processo se começava por reconhecer o que as pessoas sabiam e não como habitualmente o que não sabiam. Portanto, normalmente a escola parte das necessidades, do que não se sabe, e nesse processo era ao contrário. Partia-se do que as pessoas sabiam. E era um processo que, embora tivesse como objetivo perceber o que é que foi transformado na família com o processo do RBCC, toda a vida da pessoa, ela falava da sua vida e daquilo que tinha sido aprendido. E precisamente como vocês começaram por falar aqui da vossa última aula, um dos conceitos que surgiu mais importante foi a autoeficácia. As pessoas diziam, eu antes não era capaz e agora já sou. Obrigada, Portanto, Lucília. isto... Pronto. Obrigada. Deixa-me explicar. In English, Lucilia was explaining that people were aware of their self-efficacy in the process. So that was very important. Sturla, you are saying you wanted to add your answer, Sturla? yeah, I can just say that sorry, the same processes in Norway about recognition of prior learning, that people that have had the opportunity to go through that tests and the recognition processes by Schemes, etc., have come out on the other side by taking further education and was able to come up to get some occupations and get jobs. So the recognition of prior learning is inspired by Portugal and other countries has been also very important for Norway and the Scandinavian countries. I will translate. But I will add something else later. So you take this first. Thank you. Sturla estava a dizer que o processo também português inspirou também o norueguês e os resultados também foram visíveis com implicações positivas nas pessoas, no sentido delas continuarem a sua aprendizagem ao longo da vida, participarem em oportunidades de aprendizagem, continuarem a estudar e arranjarem emprego, melhorarem a sua vida. Sturla, please. The other thing I wanted to add is that I quite admire your celebration of Paulo Freire this year, because you are not Brazilian, but you have close connections with the Brazilian, the Portuguese language. So I have heard that your Professor Licinio Lima and Alberto Melo and Sergio Haddad from Brazil are writing a lot about Paulo Freire this year. So that is also quite inspiring for the Scandinavian countries, because at the end of the 60s, it's about 50 years ago when he came out with his book, the pedagogy of the oppressed, not the pedagogy for the oppressed, but the pedagogy of the oppressed. It was quite an inspiring book for me. I remember I bought my first Freire book in 1969. And it's been like a small Bible for me. So I know about Carlos, and many of you are familiar with this, of course. So that is quite inspiring. O Sturla está a dizer que também reconhece o trabalho que se está a fazer em Portugal na comemoração do centenário de Paulo Freire. E que isso é reconhecido nos países escandinavos, que ele próprio comprou e leu Paulo Freire há muitos anos atrás e que admira o trabalho que nós fazemos e que, como há essa proximidade com a língua que nos traz a língua portuguesa com o Brasil, isso é possível.
E aproveito agora, desde já, é o nosso segredo, ainda não está cá fora, mas posso-vos dizer, aqui presente só Lucília e a Manuela é que já sabem, a Lina penso também já sabe, nós vamos ter, isto é informação em primeira mão, vamos ter o nosso encontro de educação de adultos para a vida, que é um encontro anual organizado pelo projeto Letras para a Vida. Este ano vai ser dedicado a Paulo Freire, e o título, criado pelo professor Alberto Melo, sempre genial, é Paulo Freire para a Vida. Exatamente, porque Paulo Freire faz-nos falta, não é? Faz-nos falta refletir com Paulo Freire, dialogar com Paulo Freire, dialogar sobre Paulo Freire. Este ano o encontro vai ser dia 28 de janeiro, vai ser por Zoom, portanto, se quiserem participar, podem já trancar o dia na vossa agenda para poderem estar, será aberta a participação e gratuita. Surla was saying that this year, it is the fifth, no, it is the we have five meetings, national meetings on adult education for life that is promoted by Letters for Life project. And this year will be in 28th of January, and it is dedicated to Paulo Freire. And Professor Alberto Melo was the one that came up with the title, so it is Freire for Life, Freire for Life. Yeah. So we are, it is, the program is not out there yet, it is first-hand information, but you are also invited to participate if you want. So 28th of January, we will have the celebration of Paulo Freire in our annual meeting of the Letters for Life project. So engaging students, engaging professionals, adult education professionals, engaging politicians, we hope, to discuss with us, to reflect with us about adult education and Paulo Freire influence in nowadays in our reality, and of course thinking not about the past, just about the past, but also planning the future and reinventing Paulo Freire for the future. So it is our challenge this year. Can I tell you a little story about this? You know, this Please. this book that I mentioned, the Pedagogy of the Oppressed, was also published in Sweden in the 1970s, and in Sweden they called the book The Pedagogy for the Oppressed, and we reacted. Many of us reacted. That is a wrong title, and now this year, Sweden is coming up with a new edition of the Paulo Freire book with the right title, The Pedagogy of the Oppressed, by the Oppressed. Okay, it takes some time to correct the error. It really does. It really does. Surla está-nos a contar uma história de que quando foi lançado em norueguês o livro de Paulo Freire inicialmente, o título estava errado. Não era Pedagogia do Oprimido, mas foi traduzido erradamente para Pedagogia para o Oprimido. E então algumas pessoas, tal como o Sturla, se manifestaram identificando e pedindo a correção do erro, mas só agora, no centenário de Paulo Freire, houve uma nova edição da Pedagogia do Oprimido com o título correto. Portanto, levou uns anos, não sei, não percebi bem se foram 50, mas quase 50 a corrigir o erro. E eu devo-vos dizer, já agora também em jeito de homenagem, eu tenho aqui este livro, que não é meu, que é o livro It is Pedagogy of the Oppressed, but is with the, as you can see, the handwriting of Paulo Freire. Ah, great. It is a fantastic edition. It's not mine, it's of it belongs to Silvia Barreiral, you know, our dearest friend, and it was a gift from Lucilia in the day she had her PhD defense. So it is. I have it here because she
she shared with me, and I have another lovely edition. This one, it's very, oh, let me see. It is here, as you can see, it's whole, and it is an edition of our dearest friend, not alive, unfortunately, o Rui Seguro, que nos deixou esta edição. Este livro é um livro que pertencia ao Rui Seguro, uma pessoa muito importante na educação de adultos em Portugal também, um amigo da nossa comunidade, da nossa família do Letras para a Vida, e a mulher, quando o seu falecimento, ofereceu parte da biblioteca dele, sobretudo os livros de educação de adultos, à biblioteca da ESEC. Havia vários exemplares da Pedagogia do Oprimido e a biblioteca não podia ficar com todos, e nós temos estes livros, e estes livros andam connosco e acompanham-nos, e se estivéssemos presencialmente, tínhamos em cima da mesa. We have the usual attitude of bringing books to the classes. So if we have the opportunity to be in a physical class, we have these books on the table, showing the history of the pedagogy of the oppressed, of the book, and philosophy, of course, behind it, discussing Paulo Freire. Can I also tell you then, when this seminar is now turning into a Paulo Freire seminar, that that's all right. We are happy with it. Don't worry. At the end of the 1970s, that's about 40 years ago, Paulo Freire visited Scandinavia. We had many times. We had a common Nordic institution for adult education in Sweden, in Gothenburg. And Paulo came there and gave his lectures and became very popular. And we understood quite easily and quite quick that it was a balance between the thoughts of Paulo Freire and the Nordic thoughts of popular enlightenment and adult education. So it is a balance, and it's a mix between what his thoughts and then also the Brazilian and the Portuguese thought, thinking, I think, about adult education, liberal education, popular adult education, the Nordic concept also of popular adult education is quite similar. It's so connected to democracy. It's so connected to literacy for democracy. O Sr. está a dizer que Paulo Freire visitou os países nórdicos e na altura tornou-se muito popular, e o pensamento e o discurso de Freire está muito próximo com aquilo que são a educação popular nos países nórdicos, chamada de liberal education, portanto está próxima, e há aqui um equilíbrio entre essa visão nórdica e aquilo que Paulo Freire partilhou da sua perspectiva. E ele estava a dizer, o Sturla, com muita graça, que este seminário está-se a tornar um seminário sobre Paulo Freire, e eu estava a dizer que não havia problema nenhum nisso, que para nós era uma alegria. Sturla, thank you. Do you want to share more about Paulo Freire or your thoughts about adult education in Portugal? Maybe I would like some more questions. Okay, the other question. I have to leave in 10 minutes, if that's okay. Okay. Yes, thank you. Karina was asking what messages do you want to leave to the future or actual professionals of adult education here in Portugal or here today? What kind of important messages do you want to share with us? Connected to the seminar. Connected to the seminar, whatever you want to say to us. Yes. Yeah, but also which we have today. Why did we call our project Literacy for Democracy? Because I think that is quite important. I remember we sat outside
the seminar in Lisbon and discussed this, Manuela, with Paulo, with Alberto and your other persons also. And Lucília Salgado too? And Lucília Salgado too. Yeah, that's right. Yeah. Yes. But as I remember from the tradition from Norway and also Scandinavia, that this has been, we are quite young nations also, like Portugal. And you told me, Manuela, that Portugal are celebrating your National Day at the end of April. So 25, was it? 25? Yes. And Norway is celebrating in the 17th of May the Constitution from 1814, and from 1905 Norway became an independent nation. And during that time, the 18th, 19th and 20th century, the rise of democracy was a huge issue. It was the main issue for the Norwegian people, that they could have a democracy they could live in and take part in and have influence in. And a precondition to do that, it was the ability to read and write. The ability to read and write. So simple, so difficult. That's why literacy for democracy could be a project, an issue for any country, really. And at least it could be an issue for Norway 100 years ago. But we solved the democracy, and today we have quite a good democracy, but not least due to the activities of the non-formal popular education movements, which have had this literacy for democracy profile during almost 200 years now. And it's still quite important, because still also quite many of the Norwegian population do not read and write properly, and they need to read and write properly to cope with the democracy, to take part in the democracy, and to live with the democracy and be active in the democracy. So that is a question that will never end, and it is quite important for the future, because democracy has to be learned by any new generation. Obrigada. Thank you, Sturla. He was saying that this seminar today, we talk, nós falamos, o seminário de hoje é sobre porque é que chamamos ao projeto Literacia para a Democracia, e o Sturla tinha falado sobre a perspectiva da educação popular e esse equilíbrio com Paulo Freire relacionado com a questão da proximidade da educação para a democracia, e uma condição que o Sturla referiu, extremamente importante e que continua atual hoje, e que o projeto Literacia para a Democracia trabalha, é a questão do saber ler e escrever, que é fundamental para se poder participar de forma plena na democracia, que é importante para garantir que a democracia viva e para se aprender democracia. E as novas gerações têm de continuamente aprender democracia. Carlos, queres ajudar? Quero também tecer uma pequena consideração exatamente sobre o tema da democracia e aquilo que o Sturla nos adiantou. Na verdade, nós temos que estar otimistas, mas ao mesmo tempo profundamente preocupados, porque países como os países nórdicos, vamos referir de uma forma geral, incluindo a Holanda e outros, a Suécia, a Dinamarca, e não só, têm tido um agravamento muito significativo das ideias da extrema-direita, digamos, e ideias antidemocráticas, com grande agravamento. Para grande surpresa e para mágoa, como é óbvio, todos os democratas e todos aqueles que desejam e têm o sentimento da liberdade e da democracia como central na vida.
É por isso é que, apesar da eficácia e das abordagens que nós conhecemos como sendo mais comunitárias, mais coletivas da educação popular, como é o caso dos study circles, de toda a lógica que nós sabemos que existem nos países nórdicos, nós sentimos, que, na mesma forma que em Portugal, que há demasiada educação e pouca transformação. Esse é o nosso problema. O problema é que nós pensamos que, ao realizar processos educativos tout court, nós estamos, ao mesmo tempo, a realizar a nossa missão, que é uma missão de fazer o aprofundamento da democracia nas sociedades em que vivemos. E a lógica freiriana muitas vezes é aldrabada. Portanto, veja-se, eu vou só colocar um pequeno pormenor. Ser freiriano é estar com as pessoas à volta da mesa. É não aceitar nenhuma relação hierárquica, por exemplo, na questão dos dispositivos de educação e de formação. A lógica escolar não é compatível com uma relação em que todos estamos no mesmo processo, digamos, em real democracia de relação para construirmos algo em conjunto. Há muita coisa para fazer. Carlos, queres resumir só a tua ideia em inglês? Já que falas bem inglês, eu não preciso traduzir, não é? Não, eu não estou. Acho que eu sou um francófono daqueles francófonos de 20 anos. Mas tu falas bem inglês, vá lá. Tu falas muito bem inglês. E eu devo agradecer ao trabalho da Cristina Figueiredo, que está a traduzir na escrita, no bate-papo. Para quem ainda não deu conta, a Cristina está a traduzir aquilo que estamos a falar em inglês. Muito obrigada, Cristina Figueiredo. Obrigada. Carlos, queres dizer Opa, acho que é um exercício incómodo, mas lá vai. So just to say that at the same time that you are very optimist about our situation and about democracy in all European countries, we need to understand that we have a lot of problems with democracy. Even in the north, the countries of the north of Europe, as Sweden, as Denmark, as Holland, we have a lot of movements with the fascist ideas, the non-democratic ideas going up, having step by step taking place in our societies. In my opinion, we have in adult education too much education and not enough transformation. That means that we have not enough Paulo Freire in our practices. We try to understand that the basis of education are really important for everyone, but we need to understand that we have to introduce the basis of transformation, and we don't do this work with the deep way that we will like and will need to do. For example, something very, very simple about how we work with adults in our spaces, in our workshops. We need to work around the table. All the adults must be at the same level, to be together. As we are in society, in family, with friends, we need to be in order to introduce democracy in our relationships. There's too much school in our way of working with adults. We need to be in life, to be around the table. And it's something that we need to change. It's quite simple to change, but we at the same time, we see every day people working adults as we were in school, and something like that. These are just details, but we need to go further, working together in a collective way. That's okay. Thank you, Carlos. Obrigada, Carlos. Suller, do you want to comment? Thank you, Carlos. Of course, you are right. I try to be optimistic anyway, and I could hear at the end of your speech, you are also a little bit optimistic, because we don't have any other choice, do we, than being a little bit optimistic, even if the problems and the challenges are so big around in many European countries. And you are right, the right-wing
And the very right-wing groups also in Scandinavia are quite challenging, really. And in Poland and in Hungary and in other countries, the democracy are threatened. Of course, it is threatened. But we don't have any other choice than promote adult education and stick to one of the other Paulo Freire books, which is called The Pedagogy of Hope. So we don't have any other choice, have we? Yeah. Sturla está a dizer que apesar do Carlos estar preocupado, tem aqui uma nota de otimismo no final da intervenção dele, e que o que precisamos de fazer é continuar a trabalhar no sentido freiriano, não é? De educação, e que, e agora perdi, ajudem-me, e falta-me uma ideia interessante que me esqueci, desculpem. Isto também é sexta-feira, não é? Esta hora. Diz. Era tentar continuar a apostar na educação de adultos, seguindo o Paulo Freire. E a pedagogia da esperança. Da esperança, isso. Portanto, o livro Pedagogia da Esperança, a obra Pedagogia da Esperança é, no fundo, uma obra em que Paulo Freire reinventa a obra da pedagogia do oprimido, e esta ideia da esperança que nós precisamos de facto de ter, e fica esta nota otimista do Sturla. We need some hope, and pedagogy of hope of Freire is more meaningful than ever. It's very important for us as a way of reinventing Freire in our practices. É a forma de nós reinventarmos Paulo Freire nas nossas práticas. Being able to be critical, being able to always be vigilant, always, sempre sermos críticos e estarmos sempre vigilantes sobre aquilo que fazemos, porque facilmente, como o Carlos dizia, nas nossas práticas perdemos aquilo que nós apregoamos nos nossos princípios. We have to be coherent between our practices and our principles, our Freirean principles. Eu penso que o Boioné tinha uma pergunta. Quer fazer, Boioné? Está a nos ouvir? Pode fazer em português, que depois traduzimos. E para fechar, porque estamos em cima da hora, Sturla, you have one minute more for one question? Yeah. Thank you. Boioné. Good night. Apesar do inglês, já esqueci vários vocabulários de inglês. Estudei há muito tempo. Se quiser falar inglês, pode falar inglês, pode tentar. Se quiser falar em português, a gente traduz. A minha questão, antes de questão, queria agradecer o senhor que está conosco nesse seminário, para nós tentarmos assimilar alguma coisa com ele. Então, agradeço a presença dele. A minha questão era como é que um professor pode solucionar o problema educacional? Isto é, muitas vezes, não são todos os professores que podem ser técnicos, ou que podem ser, sim, técnicos educacionais. Há técnicos educacionais e há aqueles técnicos que estão na sala de aula para lecionar. Agora, como um professor também ligado a esta matéria, como é que pode solucionar esse problema, se acontecer? Boioné, só para clarificar a questão, tem a ver com o facto de haver vários protagonistas profissionais na educação? Sim.
Boyone is our student. He is a professor. He is a teacher in Guinea-Bissau, so a different reality, and he's studying in our school now. So he is a teacher there. He is asking about the educational situation and the problem of education in his reality. How, as teachers, we can contribute to solve the problem of education in a country with huge problems concerning education and schools, but not so, and of course, adult education. Do you know anything about Guinea-Bissau situation on education, Sturla? Can you repeat? I didn't catch the last sentence. Do you know about education, the situation of education in Guinea-Bissau? In Africa. In Africa. No, in Africa. I'm sorry. Okay. I'm sorry. I do not know any. Not anymore. I'm sorry, Boyu. I was a member of the board of the International Council for Adult Education, and I went to Tanzania and to Kenya and to South Africa, but it's so many years ago, so I don't know what is happening these years. I'm sorry. I know there are struggling many places, but Africa, as you of course know much better than me, is a huge, huge continent, and its differences between the Francophone Africa and the English Africa and the African Africa and the Sub-Saharan Africa and the Muslim Africa. So it's so huge and so different conditions all over your continent. So I'm sorry I cannot help you so much more there. Thank you, Sturla, for your effort. O Sturla está a dizer que trabalhou no Conselho Internacional de Educação de Adultos, portanto, e nesse trabalho ele tinha a possibilidade de conhecer as realidades de diversos países de África, mas que já foi há muito tempo e que neste momento não está atualizado sobre isso. E diz que reconhece que é um continente com muitos países com diversas realidades que se debatem, alguns deles com graves problemas ao nível da educação, e acrescento eu, e não só, não é? Das suas situações políticas e de guerra, etc., de fome e pobreza, como nós sabemos, com grandes implicações no mundo todo, não é? Por exemplo, olha, na situação das vacinas, não é? Portanto, que não partilhamos, não é? Que os países que as têm não partilham e, portanto, há aqui muitas questões que podíamos trazer, mas eu gostaria de agradecer-vos a todos a participação. Uma última pergunta, professora, podia fazer? Uma última. Eu vou pedir ao Sturla. Sturla, Anna has one question for you, the last one. Okay, is it okay for you? Okay. Anna, força. Thank you for the opportunity to ask a question. How do you see the future of adult education in different European countries now? Asking me so big questions. That question should be given to Dina more than to me, and to Gina Ebner, which is the General Secretary of the European Association for the Education of Adults. I think Europe is in many ways in a crisis when it comes to education, and also in adult education, because so many efforts are coming up to do good adult education work, but the financing of adult education are so difficult around. It's quite reasonable conditions in the Scandinavian countries now when it comes to the funding of
adult education, both the formal and the non-formal adult education. It's quite reasonable conditions in Germany, and it's quite reasonable conditions in Austria. But when it comes to many of the other countries, I don't know enough about Spain and Portugal, but many of the countries, there are almost no funding at all for at least non-formal adult education, because some funding for formal adult education when adults did not fulfill the primary school as children and young people, they are coming back as adults. And there is some opportunities in many countries for that, but it could be much better. And I know that the European Association for the Education of Adults are struggling a lot, and that last week, I think, Eddie Knight came a new paper from the European Union, which is quite positive when it comes to the new policy from the European Union about adult education. So let's hope that this document, this paper, can be good for the future of adult education in Europe. But we have to struggle. The struggle is not over, my friends. It will be a continuous struggle as long as we live, as long as we are able to work for this field, and we have to do our best. Thank you, Sturla. Thank you. Sturla estava a dizer que há graves problemas relacionados com o financiamento da educação de adultos. Em muitos países a situação é boa, como por exemplo na Alemanha, mas noutros países, como em Portugal, o financiamento é pequeno e não considera a educação de adultos não formal na sua maioria dos países, e em Portugal isso é claro e evidente. E, portanto, a luta é constante, temos de continuar a lutar. Temos boas notícias, e que foi aquele documento que eu já compartilhei convosco a semana passada, convosco, estudantes do mestrado em Educação de Adultos, que saiu a nova Agenda Europeia para a Aprendizagem de Adultos, que traz uma perspectiva um pouco mais abrangente, com algumas novidades que, de alguma forma, as organizações da sociedade civil conseguiram, penso eu, fazer introduzir, pelo menos no discurso do documento, mas do discurso às práticas vem uma grande distância. E não sendo pessimista, porque temos de ser otimistas, porque somos educadores, não é? E aprendentes ao longo da vida. Há aqui nesse documento alguma esperança. Temos de que ele na prática de facto dê frutos para sobretudo para resolver ou contribuir para resolver alguns dos problemas mais importantes, que são estruturantes, que têm uma longa duração, que não são circunstanciais, que não foram só da Covid, que vão muito para além da Covid, e que precisam de continuar a ser trabalhados e precisam de grande investimento. E nesse trabalho está a educação não formal, a valorização e o investimento na educação não formal. Por exemplo, e puxando a brasa a uma sardinha que vocês já conhecem, a educação de dos adultos mais velhos, das pessoas mais velhas, que é um direito também e um investimento da sociedade, portanto, pela justiça social. Porque eles também, as pessoas mais velhas também têm direito à educação. Sturla just add that the new agenda is really good and brings new hopes for the sector, but it is, let's work to see that agenda in reality. Let's hope that we can work on the different countries to transform the beautiful discourses in real action. So we need a call for action, not really just beautiful words, but really instruments
to finance adult education in a broader perspective, including non-formal adult education, including adult education for the elderly. So we have lots to do, long way to go. So with hope, we thank you a lot for the time and the sharing that you give us today. We wish to have you more in these opportunities to share and to learn more about your experience and your situation in Norway. And then thank you very much again. Health and happiness for you and your family. And I don't know if you celebrate Christmas, but if so, we here celebrate Christmas. Have a wonderful Christmas here in Norway. I believe there is snowing here. Yeah, there's snow outside now. It's snowing here now. We just have rain, but I hope to see you. And in the spring, we will have you here, April, I believe. I hope so. Portanto, a Sturla virá em abril para conhecer o que temos andado a fazer, e se tivermos a oportunidade, vamos juntar-nos presencialmente para receber o Sturla em Lisboa, em Coimbra, e, portanto, teremos a oportunidade presencial para estar com ele. Thank you very much. E festejar o 25 de Abril também. Festejar o 25 de Abril. We will celebrate the 25th of April. This is the day of the revolution for democracy in Portugal. So it is very good, Manuela. Very good dinner. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigada, saúde. Thank you. Health for you. Manuela, podemos talvez terminar o live no Facebook? Eu gostava de deixar uma mensagem aos meus estudantes, obrigada. Dizer-lhes que vamos fazer um intervalo para jantar. Desculpa. Dina, mas eles queriam perguntar alguma coisa. Daniel, já vi, tem aqui uma pergunta, peço desculpa. Não vai dar mais tempo, não faz mal. Oh, Daniel, desculpe, diga. O que eu ia perguntar é, nós falámos muito hoje em democracia e fala-se também na literacia e no saber ler e no saber escrever, mas pronto, nós todos sabemos que isso só não é suficiente e não é só isso que se procura, não é? Mas pensando nós neste crescimento das extremas, ainda não li suficiente sobre isso, mas parece-me que acontece muito porque é cada vez mais fácil seguir e cada vez mais difícil pensar. Não é? Cada vez mais difícil pensar por nós próprios, é cada vez mais fácil seguir aquilo que se diz e aquilo que se quer ouvir e as multidões. E a minha pergunta também está um bocadinho relacionada com o que é que se faz nesse sentido também de transformação, que falava o Carlos, ou seja, de conseguir que as pessoas criem e desenvolvam esse pensamento crítico e que pensem por elas próprias e que sejam capazes de filtrar a informação e analisar de forma mais correta os acontecimentos e por aí mais, o que é que se faz também nesse sentido. Não sei se foi muito explícito, também dá um bocado de confusão na minha cabeça. Perfeitamente. Eu penso que percebemos muito bem a tua questão, Daniela. Obrigada. Alguém quer responder? Eu posso dizer. Força, Lucília. Posso dizer o que eu acho. Muito obrigada por me deixarem estar aqui a falar com estudantes deste mestrado. Foi com muita pena que eu fui embora. E portanto é sempre uma alegria. Podes sempre voltar, a porta está sempre aberta. Já não me deixam, só se vocês me forem abrindo portas como esta. Sempre. Tu vens sempre às nossas aulas. Obrigada. Pronto, e gosto muito. De modo que eu estava a propósito, há bocado falámos de um processo de educação de adultos que para mim é um processo que precisamente tem como base fazer pensar. O sistema em que a educação de adultos se baseia
no que a pessoa sabe, partindo do princípio que a pessoa, por mais analfabeta que seja, sabe sempre alguma coisa, tem sempre competências, e precisamente o processo de ajudar a pessoa e nós reconhecermos as suas competências, e a pessoa reconhecer as suas competências, e de ser a partir daí que vão ser valorizadas e que vão ser certificadas. Este processo parece-me que é o processo que mais ajuda a pensar as pessoas, e em que a educação de adultos não é enfiar coisas na cabeça das pessoas, como Paulo Freire dizia, a educação bancária, não é? Não é isso. A educação de adultos é precisamente ajudar as pessoas a pensar. E quando se ajuda as pessoas a pensar, era muito bonito nas entrevistas que nós fizemos quando foi o estudo, porque as pessoas falavam de tudo, falavam da sua vida, falavam de tudo da sua vida. Não, nós queríamos que elas falassem dos filhos, da relação com os filhos, mas tudo vinha, quer dizer, não havia disciplinas fechadas na vida das pessoas. E, portanto, isto era um processo importantíssimo para a educação de adultos. É de fazer uma educação de adultos ao contrário do que se faz habitualmente. Nós, quando vamos fazer educação de adultos, primeiro temos que identificar as necessidades. Temos que identificar as potencialidades, o que as pessoas sabem. E a partir daí, nós vamos conversando, falando, desenvolvendo as coisas que eventualmente elas não sabem e que nós não sabemos também. Vamos sabendo. Ou então que temos que ir à procura de quem sabe. Ainda agora, num grupo, nós estamos a trabalhar com pessoas precisamente da Guiné-Bissau e ali à volta, se pôs a questão da história da África e da partilha da África pelas grandes potências. Nós sabíamos pouco disso e nós achamos que era, e na conversa com as pessoas percebemos que as pessoas queriam saber também. Então pedimos a alguém e temos agora um vídeo gravado com alguém a explicar-nos a história da África, para falarmos lá no grupo com as pessoas a partir disso. Portanto, é uma forma diferente de trabalhar, que eu realmente tenho estado agora a reaprender, digamos assim. Muito obrigada. Obrigada, Lucília, obrigada. Obrigado. É tão bom aprender contigo. E agora sim, eu peço-vos desculpa, mas já está adiantada a hora e eu não quero abusar no Zoom, porque não é saudável. E muitos de vós já correram muito hoje, estão a trabalhar desde cedo, estão no Zoom cedo. Eu estou a olhar para a Manuela, que não parou em Zoom desde segunda-feira, desde as 8 da manhã, e às 6 da manhã já estava a mandar mensagens, não foi, Manuela? Não, mas não sou só eu, é toda uma equipa. E o Carlos também. Mas a culpa é do Carlos, a gente depois faz contas, foi ele que nos meteu nesta aventura. Mas nós adoramos os nossos culpados, é o Carlos, é a Lucília, são os culpados deste dinamismo todo. Muito obrigada. Oh, Dina. Sim, força. Eu posso fazer uma frase sobre esta questão. Então não pode. É porque esta interpelação que foi feita sobre os temas da democracia, da educação e do pensar, é só referir o seguinte. A questão das soluções, que nós, de facto, se todos já soubéssemos, era só aplicar, mas, de facto, há aqui um campo de demarcação que eu acho que é preciso assumir de uma forma, eu diria, radical, que é ser radical contra as ideias não democráticas e ser radical na defesa das ideias democráticas. Isto parece ser simples, mas não é tão simples quanto isso. Mas é preciso ser assim. Sobretudo, nós sabemos que as pessoas que não têm ideias democráticas, lembremos das correntes neonazis e das correntes de extrema-direita na Europa da Segunda Guerra Mundial e não só, as pessoas da extrema-direita e das pessoas não tolerantes pensam e pensam muito. O problema é que elas pensam. Portanto, as questões são, em primeira instância, de demarcação clara. Saber a não tolerância, a não democracia não pode ser aceito 1 milímetro. A democracia deve ser aceita de uma forma plena. É preciso que as pessoas tenham um sentimento que é muito bom que exista um partido de direita conservadora e um partido de extrema-esquerda combativo, revolucionário, um partido moderado, que isso é muito bom. Porquê?
Porque é no campo da democracia, é no campo do embate das ideias, da luta pelo poder, das propostas para governar a sociedade. Mas aqueles que não jogam este jogo, esses não podem ser aceitos. Não é eles em si, nós estamos marimbando para as ideias, a possibilidade de... E nisso nós temos que ser radicais. Se não formos, as coisas serão necessariamente... E não podemos brincar muito com isto. Se não é este campo de demarcação à partida, todas as outras coisas são peanuts, mas peanuts a sério. Lembremos-nos que nas famílias, durante a Segunda Guerra Mundial, famílias inteiras de médicos, de pessoas, digamos, com formação superior, com isto e aquilo, pessoas que adotaram um conjunto de ideias, digamos, de domínio, digamos, de submissão dos outros, de superioridade, de não sei o quê, a partir de ideias. E, portanto, não posso alongar sobre isto, mas só para dizer que para mim é um assunto de tal forma tão determinante e tão decisivo para as nossas vidas, porque tem que haver este campo de demarcação. Esse é o primeiro de todos. O resto, c'est après, on verra bien. Tá? Desculpa. Obrigada, Carlos. Penso que é o professor Licínio Lima a dizer que na educação de adultos temos de ser mais, ajuda-me, Sílvia, temos de ser mais revolucionários, mas havia outra expressão. Nesse sentido do combate. É que não há... Temos de ser firmes. Não há meio termo. Ou estamos de um lado ou estamos do outro. É exatamente. Na democracia não há meio caminho. É exatamente isso. Isso é simples. É uma coisa ou é outra. E depois o resto. Depois o resto logo se vê. Depois o resto vamos para a dança. Dançamos com acordeão, com música, com violinos. Mas toda a gente tem direito a disputar terreno. Mas aí, pão, queijo. É isso que julgo que vale a pena. Não é um dado adquirido, não é? A democracia não é um dado adquirido e há muita gente que acha que sim. E quando dá por isso e quando já não estamos em democracia, já não há mais nada, não é? Não pode fazer mais nada. É isso que queres dizer. É preciso educar para a democracia, porque se não educarmos para a democracia, a educação não é toda boa, não é? Nesse aspecto. Há quem eduque, como diz o Carlos, há quem pense estrategicamente para educar para a não democracia. Mas esse é que é o nosso problema. Portanto, quem combate a democracia fala com um espírito crítico em relação à democracia. Quer outra lógica, quer outro regime, quer outra forma, outra ordem social, quer outros privilégios, quer outra relação. Esses pensam, têm um sentido crítico em relação àquilo que existe. Portanto, aqui o campo é por um lado ou por outro. E no outro, cá estamos nós para disputar e para viver uma vida de conflito, de debate, de polémica. Há coisa mais fantástica do que a retórica parlamentar, do que o debate, o argumento, a construção, digamos, da defesa deste e daquele tópico. São coisas fantásticas, coisas maravilhosas, mas que no campo da democracia. Tudo o resto, nem pensar. Onde a violência não cabe, o desrespeito não cabe, o racismo não cabe, etc. A violência doméstica, a violência de género não cabe. São outras coisas. Lá está, isso é a tal dança que podemos dançar do lado de cá. Podemos dançar coisas, nuances, as dificuldades, as coisas que vêm, que são heranças, as coisas das tradições, as coisas... Tudo isso é negociável, é gerível, não é? A questão da violência doméstica é inaceitável, é uma coisa impensável numa sociedade, não sei o quê. Mas nós temos consciência, temos uma abordagem sociológica dos processos, compreendemos que há mecanismos que estão instituídos, que vêm pela tradição, que vêm por não sei o quê. Não toleramos 1 milímetro, mas é do lado, digamos, é uma outra lógica. Aí nós admitimos que há matéria, digamos, de trabalho, de construção, de desenvolvimento. Nas questões da democracia e não democracia, não há conversa. A Cristina Figueiredo quer participar, tem a mão no ar. Força, Cristina. Eu acho que o segredo está numa frase que disse logo no início: eles pensam. E a realidade é esta: as pessoas que estão ligadas à extrema-direita, e eu tive contacto com, por exemplo, um aluno que estava ligado à extrema-direita, e como é que ele vem para a extrema-direita? Porque ele foi apanhado por um grupo desses que o reeducou, limpou-os da droga e fez-lhe uma lavagem cerebral, mas uma lavagem cerebral a sério. Agora, se era das pessoas
que mais falava na aula com conhecimento? Sim, era. E os outros falavam? Não. Acho que o reeducar para a democracia, infelizmente, já não está só nos adultos, está mesmo no início. Porque a maior parte das pessoas, o Daniel perguntou, e como é que nós vamos fazer pensar? É simples, larguem os Facebooks, larguem as mensagens, larguem os Instagrams e comecem a falar, a conversar e a perguntar se isto é verdade. A realidade é que toda a gente segue alguma coisa, a extrema-direita não faz isso. A extrema-direita reúne e começa a lavar cerebralmente. E muitas das mensagens que nós vemos às vezes no Facebook são mensagens enlevadas da extrema-direita. Nós nem sequer nos passa pela cabeça, e eu tive um curso de cibersegurança, as coisas que, como é que a extrema-direita, tive um curso, não, trabalhei com um curso de cibersegurança, eu não tive, infelizmente até gostava. Como é que as mensagens passam? E o Facebook, os Instagrams, isso é uma coisa tão simples, tão fácil, porque as pessoas bebem, leem e seguem. A extrema-direita faz o que as pessoas pedem, que é não pensar, e eles dão-lhes isso. E, infelizmente, é essa a nossa realidade, é pensar é o que falta. Agora, há uma série, como o nosso ensino todo está estruturado, não é para pensarmos, é para papaguearmos o que os outros dizem. Isso é uma realidade, porque se o professor disser isto é amarelo, e se ele só concordar com o amarelo, os miúdos têm que concordar que é só amarelo e vão-lhe dizer que pode ser vermelho. E ele diz que não. Os miúdos dizem logo que não, porque o meu professor disse que é amarelo. E há uma série de realidades que se passam da escola que depois chegamos à vida adultos. Quem é que nos diz que não? Somos adultos, ninguém nos vai dizer que não. Nós já sabemos, já crescemos, já somos adultos, somos inteligentes. Supostamente, peço desculpa, é o meu gato que funciona bem. E pronto, quer dizer, no fundo é isso mesmo que o professor disse, é pensar. Temos que pensar, porque a democracia está a ser atacada porque nós não pensamos. É uma realidade no país não sei quantos. A Alemanha unificou-se e a extrema-direita era toda da Alemanha de Leste. Mentira, eu estive lá e vi que não era. E onde havia racismo e discriminação era na Alemanha Ocidental, mas nós dizíamos que era todo da Alemanha de Leste. O neonazismo na Alemanha de Leste entrou na década de 80, o neonazismo na Alemanha Ocidental estava nos anos 60. Mas é muito mais fácil acreditarmos que é do outro lado do que deste lado, porque é mais fácil. E tudo é-nos dito como fazer, como sermos. E é mais fácil do que pensarmos. Porque nos desresponsabiliza. Não é? É. E todos nós temos uma responsabilidade nisso. Obrigada, Cristina. Professora, desculpa, eu disse larga os Facebooks, não estou a dizer, também vou ao Facebook, também gosto de lá ler algumas coisinhas, mas o que eu quero dizer no sentido, não é Facebook, eu não estou a atacar ninguém, mas é no sentido das redes sociais, da forma como tudo está estruturado, é nesse sentido, não... Mas as redes sociais, efetivamente, e já discutimos isso noutras oportunidades no âmbito de literacia para a democracia, até com alguma profundidade, não é? São concebidas com determinados propósitos que não são os propósitos da educação para a democracia, não é? Mas são instrumentos com os quais vivemos, ou seja, e portanto são instrumentos, fazem parte do mundo digital e portanto se fazem parte do mundo digital onde nós vivemos, também temos de aprender a geri-los, não é? E no fundo, roubar ao patrão, no sentido de que temos de perceber se é que conseguimos de alguma forma, mas como dar a volta aos algoritmos, não é? Como usar essas redes a nosso favor e não contra nós, sendo que nós somos muitas vezes o produto, não é? Nós somos muitas vezes e são forças enormes, não é? Perante aquilo que muitos de nós conseguimos. Só uma... a colega antes estava a dizer, no sentido como ela referiu, larguem o Facebook, larguem essas coisas e não sei o quê, e pensem mais. No passado, as mulheres diziam aos maridos, opá, larga a taberna. Larga a taberna, pá, larga a taberna, vem para casa, pá.
porque era a taberna onde se passava o Facebook. Onde havia lá tal coisa da conversa, do Benfica, do disto, do capitão, do não sei quê, onde as coisas aconteciam em termos daquilo que é, digamos, a abordagem à informação, ao contacto, ao debate, profundo, menos profundo, é onde a coisa acontece. As tabernas estão um pouco por todo lado, portanto, não, no meu entendimento, mas é um entendimento superficial, como é óbvio, no meu entendimento, tudo aquilo que é hoje o potencial, digamos, de informação e de acesso e de utilização de não sei quantos, é tão, digamos, tão equilibrado ou tão desequilibrado como era se nós analisarmos contextos, digamos, anteriores, do ponto de vista da informação. A não informação, a ignorância, o elitismo do acesso, digamos, à comunicação, todas essas questões são razoavelmente interessantes para serem debatidas. Mais uma vez, isso é conversa do lado de cá, do lado da democracia. Como é que melhoramos a coisa? Como é que conseguimos utilizar as redes sociais para melhorar a democracia? Como é que, por exemplo, as lógicas dos orçamentos participativos ganha força e as pessoas não sei o quê? Quer dizer, como é que há uma série de coisas que existem e que podem crescer, podem melhorar, as opiniões, a não sei o quê, blá, blá, blá. Ok, é do lado de cá. O outro lado é que é preciso, digamos, a malta não se iludir, não brincar em serviço. Eu agradeço ao Carlos e convido-vos a conhecer, se não conhecem o trabalho do Carlos, porque o Carlos é um dos bons exemplos que nós temos de trabalho na construção de comunidades, na mobilização das pessoas em favor desta luta, através, por exemplo, da ferramenta que é o Facebook. E que o tem feito de forma muito dinâmica esta semana na mostra do Literacia para a Democracia. Por isso, obrigada, Carlos, força nisso. Ser um bom exemplo é uma coisa que me preocupa profundamente. Não, mas és um bom exemplo, com toda essa subjetividade que significa. Não, porque... exatamente. Não, mas... Vale a pena endurecer o debate para ganhar a parada, porque a coisa não está óbvia. Pronto, eu também tenho que ir embora, porque agora tenho que meter a produção musical de uma bielorrussa às 9 da noite, digamos, na nossa mostra. A nossa Catarina, ela já estive a falar com ela, já tenho aqui as coisas, mas tenho que prepará-las e para metê-las. Então, goodbye, Maria Ivone, portem-se bem. Coimbra, obrigada, Carlos. É sempre aquela localidade magnífica. Mas tu és da casa, fazes parte da família e és da casa. Aliás, estamos em família. Muito obrigada. Okay. Tá, obrigado, eu. Pela vossa participação. Até breve, então. Aos queridos estimados estudantes, nós vamos fazer pausa para jantar.